Bem-vindos ao Café com Bis, o podcast que pode ser o benchmark que faltava para alavancar a sua carreira. Eu sou a Jéssica, você já sabe, sou gestora de marketing, growth, mentor e creator nesse podcast. E hoje eu recebo aqui a Clara Ramos, um dos grandes nomes do LinkedIn 2024, 2023 aí do branding e fundadora da Boldify. Muito obrigada por ter topado trocar ideia aqui com a gente, Clara. Aí, Jess, obrigado você pelo convite. Super honrada de participar aqui com você. Gente, a Clara, ela tem história também. Eu já tinha conversado com ela antes, a gente já tinha trocado ideia antes. Foi uma das pessoas que eu comecei ali com amizade virtual, né? A gente falava muito ali, se trocava ali um pouco pelo LinkedIn. Chamei para conversar porque vocês também já sabem isso sobre mim. Eu quero até cultivar minha marca pessoal, mas eu tenho crise de identidade o tempo inteiro. E ela foi uma das pessoas que eu perguntei, e aí, como é que você entendeu, assim, o que é que você quer falar pelos próximos 5 anos, sei lá? E a Clara foi uma das grandes referências. Fiz alguma coisa que eu aprendi com ela? Pouco, mas eu tive a chance de ver o curso que ela tinha feito. E muito legal o conteúdo. Eu vou parar de falar e dar a chance para que a Clara conte um pouco da história dela, a gente consiga chegar na mesma página, entender aí o BG dela, e a gente possa falar mais sobre esses detalhes aí de como ela conseguiu construir isso. Bom, então, contar um pouquinho sobre a minha história. Eu sou formada em design, então já fiz de tudo aí pelo design. Já trabalhei em agência, trabalhei em empresa. E um lugar ali que eu me encontrei foi trabalhando com startup, porque eu acho que nesses lugares a gente tem mais abertura para trazer o design como solução do que empresas que são um pouco mais rígidas, mais fechadas. E assim, comecei a entender, né, o design como branding também, como gestão de marca, como gestão de reputação. E foi ali mais ou menos em 2021 que eu comecei a trabalhar no mundo do B2B. E aí eu comecei a entender o poder do LinkedIn, assim, comecei a produzir mais conteúdo corporativo para a rede, e aí eu me toquei, caiu uma fichinha, tipo, nossa, tenho tanto de gente fazendo a marca pessoal aqui, fazendo um tanto de coisa acontecer, conseguindo vender de uma forma que eu nunca consegui, porque eu sou uma pessoa muito tímida, inclusive escolhi o design pela forma de expressão, né, porque eu nunca fui uma pessoa super comunicativa, super que vende e tal, e aí eu comecei a olhar o LinkedIn mais como oportunidade ali para mim mesmo, sabe? E foi muito por toda essa bagagem corporativa que eu tive que eu comecei a entender e comecei a colocar em prática para mim e não só para os outros também, porque a gente que trabalha com conteúdo, né, com marketing e tudo mais, a gente faz para todas as pessoas, menos para a gente. E aí eu cheguei no momento de olhar e falar, gente, mas tem tanta gente que não tem tanto para agregar assim quanto eu falando e as pessoas estão ouvindo, por que será que de repente eu não posso colocar um pouquinho de mim nisso aqui também? E foi um divisor de águas, assim, na minha vida. E aí foi assim, eu tenho várias amigas que eu faço pouco, mas eu já faço mais do que a maioria das pessoas fazem. Pô, eu tenho um podcast, já começa daí, né? E ele tem recorrência, terceira temporada, estamos aqui, eu acho que no 26º episódio, é bastante coisa. E aí eu tenho amigas que ficam naquele momento de tipo, ai, eu quero tanto, eu quero muito, nananã. Não faz nada nunca. Quanto Sim. tempo demorou entre você decidir fazer alguma coisa e de fato iniciar a fazer? Bom, tipo, eu comecei a consumir muito conteúdo do LinkedIn ali, principalmente na pandemia, né, que a gente estava tentando fugir do Instagram para não acabar se intoxicando com muita coisa que estava acontecendo. E aí eu comecei a consumir realmente conteúdo no LinkedIn, eu comecei a aprender muito. E assim, coisa que a gente não aprende no Instagram, porque ali as coisas são bem mais rasas, né? E lá no LinkedIn tem conteúdos um pouco mais densos. E assim, começou a nascer essa vontade dentro de mim, mas eu sempre me pegava nessa da síndrome do impostor também, de tipo, ai, quero muito fazer, mas não sei até que ponto. E foi só quando eu comecei a estruturar realmente um plano de ação, um plano de objetivos, de carreira, e assim, um plano de progressão de carreira mesmo para mim, que eu comecei a perceber que se eu não fizesse, aquele plano ele ia estar ali no começo para sempre.
Eu nunca ia conseguir tirar isso. E se não é a gente fazendo, ninguém faz pela gente, né? Então, assim, foi meio que um vai ou racha, sabe? Aquela do tipo, ai, vou ficar uma semana sem comer doce. Eu fiz mais ou menos isso. Vou ficar um mês aqui produzindo conteúdo pro LinkedIn e vou ver o que acontece. E acabou que, assim, fui produzindo, fui gostando de produzir conteúdo, assim, inclusive gosto de falar que é um passatempo meu que eu fazia para cliente e não fazia para mim, mas fui produzindo, fui conhecendo muita gente, fui me conectando com muitas pessoas que estavam ali na mesma vontade, na mesma jornada. E fui colocando essas pequenas metas, sabe? Então, assim, acho que de eu começar a produzir, a consumir conteúdo ali no LinkedIn, a realmente produzir, foi coisa de um ano para realmente tomar coragem de tipo, olha, é isso, sabe? Mas quando eu comecei, eu coloquei as metas ali que eu queria muito rápido e assim, não desisti. Acho que é o mais importante. É isso. Quais os maiores desafios que você encontrou, assim? Tipo, beleza, você faz conteúdo, que você curte fazer conteúdo e tudo mais. Mas fora isso, que eu acho que para mim é a maior barreira, assim, para a maioria das pessoas, é fazer o próprio conteúdo, sabe? Tipo, Sim. design, essas coisas todas. Acho que você faz é tudo muito bonito, tudo muito lindo, assim, tipo, é isso. Mas para você, qual foi o desafio? Bom, tipo, a gente se espelha muito nas pessoas, né? A gente se mede muito pela régua dos outros e acho que esse foi o maior desafio que eu encontrei ali, porque assim, eu sou uma pessoa tímida e eu achava que eu tinha que fazer vídeos, TikToks e tudo mais para conseguir ter realmente uma visibilidade. E eu comecei a entender que, não, eu preciso entender a minha forma de me comunicar, o que me deixa mais à vontade, porque assim, se a gente começa fazendo uma coisa que não deixa a gente à vontade, não tem sustentabilidade em cima disso. Então foi muito na base de teste, sabe? De entender o que que funciona pra mim, o que que não funciona e que tá tudo bem também, e que eu tenho que priorizar fazer do meu jeito do que realmente me espelhar ali nos outros. Acho que esse foi, assim, o maior dos desafios, porque a gente quer se enquadrar naquele padrão ali de creator que viraliza e tudo mais, mas a gente também tem que entender que a construção da marca, ela é, tipo, muito maior do que só aquilo ali, né? Ela tá em todas as escolhas que você faz para sua produção de conteúdo. E assim, você escolher fazer uma coisa que te deixa à vontade, as pessoas se conectam porque elas sentem que você tá fazendo aquilo ali de verdade, sabe? Não é só uma máscara ou só alguma coisa para viralizar super rápido. Aí acho que foi esse o ponto, assim. Por que dos testes foi horrível, assim, a experiência? Você fez e tipo, como é você tendo uma crise de pânico com conteúdo, assim? Porque quando eu faço um conteúdo em que eu ficava muito apreensiva, nossa, só faltava ficar chorando em posição fetal, real, assim, eu ficava com muita ansiedade de verdade, assim, querendo tirar do ar. E eu tinha Não, isso com textos longos, sabe? Nossa, eu escrevi um puta artigo, assim, longo, tal, e aí publicava, 3 minutos depois estava eu: "Meu Deus, eu vou postar". Aham. O que é pra você esse lugar, assim? bom, então acho que o mais difícil para mim é realmente a comunicação e uma comunicação mais dedicada. Então, assim, o meu primeiro surto ali de conteúdo, não o primeiro, mas o maior surto foi quando eu criei a comunidade. E assim, tava, né, ano passado, aquela auge de comunidade, tem que ter uma comunidade e que não sei o quê. E eu não sou uma pessoa que consegue estar ali em grupo super presente, marcar presença, sabe? E ter esse engajamento todo, porque se você não engaja, as pessoas também não engajam, né? E o meu primeiro surto foi quando eu tentei a comunidade. Eu tentei estruturar ela de uma forma que fizesse sentido para mim e que talvez não sobrecarregasse todo mundo. Mas não dei conta e, nossa, eu comecei a pensar o que que eu fiz, agora eu já divulguei, todo mundo tá entrando e eu não sei o que que eu faço. Tentei por um tempo levar, só que assim, me gerava muita ansiedade, sabe? Aquela coisa de, eu tenho que fazer, mas eu não tô fazendo, e agora? E ao mesmo tempo, várias outras coisas que eu já me comprometi a fazer, tipo a newsletter, que é uma coisa que eu me sinto mais vontade, os conteúdos ali no LinkedIn. E aí eu tive que colocar na balança o que fazia mais sentido para mim e para o meu público, sabe? Comunidades são ótimas, são super legais, mas não é para todo mundo. E tá tudo bem, sabe? Nossa, eu tenho um testemunho sobre isso. Eu fiz a mesma coisa no no começo do ano.
Eu acordei de manhã, fiz, cara, vou fazer uma comunidade. Verdade. Lógico, claro, cara. Eu geri tantas comunidades na vida, tipo, vários canais, assim, tipo, pá, fiz a comunidade. Só que eu fiz a comunidade com a promessa de ser ainda, por cima, um grupinho que fosse se encontrar presencialmente, assim, uma vez Nossa, por mês e, tipo, uma vez online, tipo, fiz, botei todo mundo que preencheu o formulário e foi legal, assim, a aceitação, sabe, umas 40 pessoas, pá, preencheram o uhum, formulário. Eu, meu Deus, coloquei todo mundo pra dentro. E o que aconteceu? Era um monte de gente que eu não conhecia, e aí eu meio que ficava falando sozinha no começo, mas é normal no começo de comunidade, as pessoas estão querendo ver o que é, o que mas aquilo ali me deu um ataque de pânico, bicho. Eu, meu Deus, isso não vai dar certo. Por que que eu inventei essa bosta? Não, cara. O que que eu fiz? Aí eu tenho uma história, começa com história ruim, mas aí ela vira uma história boa. Eu cancelei essa comunidade. A gente não vai dar. Foi um erro, pá. Dei todo mundo pra fora. Acabei com aquilo. E aí eu fiz assim, pô, eu fiz um grupo de amigas. Tipo, eu juntei 10 amigas, assim. Tipo, 10 amigas, assim, que antes era muito mais network, com amizade meio que fraca, assim. E aí juntei essa comunidade, esse grupo. E aí eu fiz assim, não, todo mês a gente vai pra um restaurante, conhecer um restaurante novo. E eu juro pra você, tipo, eu comecei em janeiro. A gente tá em novembro. Todos os meses, é menos um. A gente sai juntas. E aí eu, beleza, eu fiz esse e me senti mais confortável. E ele tinha a coisa que eu queria, sabe? Eu queria transformar New Network em relações mais próximas. sim, arrasou. Aí, esse final de ano, eu fiz, não, agora eu tô pronta pra fazer uma outra, só que com outras pessoas que eu não conheço. Aí fui lá, fiz de novo, abri, tal. Aí, o quê? 15 dias de existência, tem 30 pessoas dentro. E dessa vez tá dando bom. Porque a promessa já não era, tipo, a grande promessa. Eu só assim, gente, eu vou compartilhar meus estudos, tá? Tipo, meus aprendizados, tá? Os artigos bons que eu leio aí. Vou compartilhar com vocês e tacar aí pra gente trocar ideia. E aí tá caminhando. As pessoas realmente discutem entre elas, meio que gira sem mim, assim. Eu, muito Ai, bom. sobre isso. Entende? Aí, por que eu tô falando isso? Ouvinte, a vida é assim mesmo. Às vezes você vai fazer eu dar um passo. Ai, meu Deus, que merda que eu fiz. Amanhã, daqui a uns, sei lá, 30 dias, 6 meses, ela pode mudar de ideia, por exemplo, e fazer de novo a comunidade. Porque aí vai estar no momento, ela vai estar no momento dela, no momento de carreira, vai ter alguma coisa que ela queira dizer, ou vai se sentir mais à vontade com o canal, ou não. Pode ser que esse dia nunca chegue. Como pra mim, o dia de conseguir fazer conteúdo 3 vezes por semana no LinkedIn com arte bonita nunca chegou, entendeu? E nem vai chegar. Dá É muito sim, trabalho. dá sim, não vou negar. E vem Ai. cá, essa constância pra você em algum momento foi problema? Assim, foi um problema no meio desse ano, porque o que acontece? Voltei ao híbrido. Antes eu trabalhava remoto, e assim, mil maravilhas, você consegue conciliar, você consegue fazer tudo, entregar tudo belezinha. E aí eu comecei a ir 3 vezes por semana pro escritório. E assim, eu chegava em casa exausta, São Paulo, pegava o metrô, ônibus, não sei o que, ia lá pra Paulista. Chegava em casa e só queria comer e dormir. Então, assim, eu passei por um momento ali de acabar criando um conteúdo um pouco sem profundidade, postando muito conteúdo repetitivo, porque realmente eu não tinha tempo de parar e me dedicar ali. Inclusive, algumas edições da News acabaram falhando nesse momento também, mas foi aí também a hora que eu comecei a colocar tudo em perspectiva, sabe? Tipo, será que eu quero trabalhar para uma empresa que de repente também não valoriza todo esse esforço que eu tô tendo aqui por trás? Ou eu trabalho a minha própria marca, já que eu tô conseguindo trazer essa visibilidade, né? Então, foi um momento que eu coloquei tudo na balança, joguei tudo pro ar, falei, tchau, São Paulo, tchau, empresa, vou tentar fazer aqui do meu jeito e é isso. Pô, pensando nisso, assim, aí você falou de repetir conteúdo e tudo mais. Eu vejo que, pelo menos, assim, quando eu era mais atenta ao LinkedIn. Ai, desculpa, gente, eu não sou mais tão atenta quanto eu era antes. Antes eu era a doida do LinkedIn. Mas você tinha um engajamento altíssimo.
Quais foram as publicações que te deram mais visibilidade? Nossa, tem vários fatores, assim. O meu primeiro post que viralizou foi um post do meu gato, uma foto do meu gato. E foi também a minha primeira lição sobre o viral, assim, porque me trouxe um tanto de gente que não fazia o menor sentido para minha base, de público, assim, não tinha a menor conexão. E foi aí que eu comecei a entender que, pô, talvez viralizar não seja o melhor dos mundos, né? Principalmente eu que eu tô aqui com um foco muito específico em um tema, se eu não trabalho a minha base que queira entender sobre esse tema, eu vou estar falando ali com a parede, que eu vou falar com tanta gente que não quer saber o que eu tô falando. Então, assim, foi. Esqueci a palavra. Foi esse momento, assim, mas. E aí, assim, eu comecei a entender o que as pessoas gostariam de ouvir sobre branding, né? Então, comecei a entender o que conteúdos que são mais genéricos ainda sobre branding. Sim, não era mais foto do meu gato, mas também comecei a entender conteúdos mais densos sobre esse mesmo tema que puxasse as pessoas que estão ali chegando e descobrindo os conteúdos mais novos. E aí, assim, cara, tudo que eu falo hoje é sobre branding ou sobre design, sabe? Eu tento não fugir desse assunto para não trazer gente desqualificada para minha base. E também alguns testes que eu comecei a fazer recentemente com vídeos, que inclusive foram vídeos que eu filmei no ano passado, porque assim, eu odeio filmar vídeo, mas estou reaproveitando eles pelo boom ali do vídeo do LinkedIn. E, poxa, não foi uma experiência legal também. Trouxe muita gente desqualificada ao ponto de, assim, eu perder alguns contatos que eu consegui fazer de conexão, sabe? Então, acho que a gente tem que pôr muito na balança de, tipo, o que é dar bom, sabe, no final das contas? Porque se a gente mede por like, por comentário, por compartilhamento, você tem várias coisas ali que vai dar bom na plataforma. Tipo, você falar de polêmica, dá super bom, você super viraliza. Você postar um meme que a galera vai se identificar, é legal, mas se não tiver nada a ver com o que você fala, no final do dia você não vai vender o que você precisa vender. Então, hoje eu coloco mais na balança do que eu colocava antes, sabe? Bom, você falou uma coisa que eu sempre penso, né, que eu acho que também foi sempre meu grande problema, e eu acho que deve ser muito o problema de um monte de gente que tá ouvindo também. Eu não me vejo, aliás, me vejo, só que ainda não cheguei nesse ponto, como uma infoproduteira, assim, sabe. Então, e Deus me livre fazer freela hoje em dia, assim, sabe. Eu não tenho condição mental de Sim. fazer freela. É. Então eu não tô vendendo nada, eu tô só, entendeu? Tipo, vendendo meu próprio nome, talvez, e nem Não, mas vendendo de isso já é verdade. assim, isso já é muito, sabe? Porque quando você quiser vender alguma coisa, você já vai ter o reconhecimento das pessoas de, pô, a Jess fazia esse trabalho super bem. Se ela começar a vender isso aqui, eu vou olhar pra ela, sabe? Já é assim, Uhum. metade do caminho andado. Eu acho que a maior dor das pessoas que querem fazer é: "Ai, beleza, mas aí eu tenho que vender eu mesma", e é muito difícil vender si mesmo, assim, sabe. Tipo, se eu tivesse uma coisa assim: "Ai não, eu quero ser uma grande especialista de growth", aí beleza, só vou falar de growth. Gente, eu sou um caos, eu sou um ser humano que é um caos. Eu gosto de falar de marketing, de liderança, eu gosto de falar de tudo um pouco, entendeu. E é isso que eu Sim, ofereço aqui no Café com Bis, de tudo um pouco. Mas se fosse para, por exemplo, eu tangibilizar um conteúdo que fosse vender uma coisa, ia ficar, entendeu? É um pouco sim. amplo demais para chegar nisso. Eh, Aham. qual a sua recomendação para pessoas caóticas como eu, assim, que gostam de falar de tudo, de ver tudo, de fazer tudo? Bom, sou um pouco caótica também, me identifico bastante, inclusive me ver como infoprodutora, assim, está sendo um desafio que eu prometi para mim mesma que em 2025 eu vou quebrar ele. Passei muito tempo ali no LinkedIn mais me doando do que realmente vendendo alguma coisa, tanto que eu fiz o curso que você até falou antes. E eu não divulguei, assim, eu não vendi, eu não dei a cara a tapa, porque realmente eu não conseguia me enxergar naquele lugar, sabe? Mas, enfim, outro outro papo, né? Mas
Qual foi a pergunta que você fez? Se Desculpa. vender. Tipo, se vender sendo caótico. Então, e aí foi quando eu decidi lá atrás, quando eu comecei a realmente produzir os conteúdos, que eu coloquei meu plano de ação, desenhei tudo certinho, eu falei: "Olha, eu sou várias coisas, eu faço várias coisas, eu penso em várias coisas, consumo vários tipos de conteúdo, mas pelo que eu quero que as pessoas me reconheçam?". Sabe, tipo, pô, eu faço growth, eu faço copy, eu faço SEO, eu faço várias coisas, mas eu quero que as pessoas me conheçam pelo design como estratégia e pelo branding. Então, assim, eu tento trazer tudo que eu tento trazer de conteúdo, eu tô ali na pauta, mesmo que eu traga essas outras nuances que a Clara é também, eu tento sempre puxar sardinha para um lado, porque eu, assim, foi ali que eu me vi daqui 5 anos falando sobre, e que as pessoas me reconhecendo por isso. Então, assim, é um trabalho super difícil você sintetizar, né, tudo que, tipo, você faz, tudo que você é em uma única narrativa, mas eu acho que quando você decide, assim, qual que é o goal lá na frente, sabe? E aí você vai pegando os detalhezinhos para construir isso, porque a gente também a autenticidade, ela vende muito, né? Então, quando você mostra um pouquinho das outras coisas que você é, as pessoas se conectam, mas elas ainda vão continuar entendendo que, tipo, é sobre isso que ela tá querendo falar, sabe? No final das contas. Então, acho que é muito sobre ter foco, sabe? Eu acho que esse é o maior erro que eu vejo muita gente cometendo quando fala de marca pessoal. É não ter foco, é querer ser tudo para todo mundo, mas a gente tem que entender que, assim, direcionamento, ele não restringe. Ele pode ser adaptável, ele deve ser flexível, mas ele é o que te vai dar aquele boost, sabe? Ele que vai fazer você chegar ali mais rápido. E quando você estiver lá, pô, você trabalha para quebrar esse sistema de tipo, eu não sou só branding, eu sou várias outras coisas. Mas é por isso aqui que você chegou até mim, sabe? Uhum. Aí vou dar meu testemunho de novo. Eu fiz um bom tempo conteúdo de branding, né? Porque na época eu trabalhava com branding. Eu era líder de branding, comunidade, tererê, tererê. E aí, por muito tempo eu ainda fiquei, vou continuar falando de branding, fiquei e tal. Só que aí, passou um tempo e eu vi que eu gostava mais de growth do que de branding. Porque eu gosto, na verdade, de qualquer desafio que me coloquem. Eu gosto de resolver o problema, entendeu? Então, no Sim. fim do dia, tem mais a ver com growth, porque, tipo, é gambiarra, é inventar, é, tipo, tirar uma solução da cartola, do que necessariamente branding. E aí eu cheguei num tempo que eu ia fazer entrevista, eu ficava no limbo, assim. A pessoa me pedia um conto de um case de branding, aí eu contava, ela achava que era growth demais, sabe? Aí eu ia fazer uma entrevista pra growth, aí eu contava o mesmo case, a pessoa achava branding demais. E aí eu, meu Deus, e agora o que é que eu fiz? Que agora todo mundo me conhece como branding, eu não quero mais isso na minha vida. Essa coisa, tipo, como é que eu faço pra sair disso e tudo mais? E aí, com o passar do tempo, eu vejo que virou outra coisa, Jéssica, quando falam Jéssica, quando pensam Jéssica. Mas ainda vai ter pessoas daquela época lá que vai dizer, Jéssica é branding. Então, gente, sejam responsáveis com o que vocês escolhem, porque demora um tempão pra vocês, viu? E como demora? Sim, total. Assim, é difícil a gente ter essa visão logo no início, mas eu acho que o autoconhecimento, terapia, várias coisas ajudam a gente a entender também um pouquinho de quem a gente é e do que a gente gosta de fazer. Lógico que a gente é super nova durante a nossa carreira, a gente tem que mudar de ideia várias vezes mesmo, mas é sempre se manter fiel àquele princípio lá também, sabe? Tipo, não que você tenha Uhum. que se manter fiel ao branding, mas assim, entender quem que era aquela Jéssica que falava daquilo ali e mostrar para as pessoas por que que essa concepção mudou, sabe? As pessoas vão acompanhando junto. Não, claro. E pro meu caso, acabou ficando a liderança, sabe? Então, Sim, quando falam hoje, falam, Jéssica inclui mulheres e Jéssica fala sobre liderança muito. Então, tá, um lugar bom, é um lugar neutro, um lugar onde eu consigo me mover dentro de tudo que eu tenho pra entregar. Eu acho sim, que o truque tá em encontrar esse lugar, assim, sabe? Onde você consegue se mover tendo suas facetas ali asseguradas. Então, tipo, se você for um líder,
tecnicamente você pode ser um líder ali em áreas que depende da empresa, depende do core da empresa. Então, assim, atrelar sua identidade pessoal a um cargo, geralmente dá ruim um pouco. Eu vou ser bem sincera, dá ruim. Porque o cargo é muito a empresa, entendeu? Tipo, você é aquilo ali porque você tá naquela empresa. Se for para outra, pode ser que o nome do seu cargo mude. E aí você já não vai ser mais o especialista de, sei lá, de growth. Você vai ser de CRM, que é uma vertical do growth. Então, assim, dá um tempo também, assim. Não vai. Gente, eu sou muito cautelosa com isso. Então, assim, não tatua na testa, tatua no braço, pelo menos, assim, um Uhum. pouco. É sobre. Depois tatua na testa. Cara, e aí, falando sobre o LinkedIn, eu fiquei um tempão sem entrar no LinkedIn. Eu faço jejum de redes sociais, né? Então, hoje, conversando aqui com você, meu Instagram tá desativado, mas o meu Então, LinkedIn tá funcionando. Aí teve uma época que eu desativei o LinkedIn. Quando eu voltei, tava totalmente diferente a plataforma. O que é que mudou? Meu Deus, o que foi aquilo? Me fala, o que você acha que mudou pra bom e pra ruim no LinkedIn? Eu achei aqueles vídeos lá esquisitíssimos. Já deixo de antemão. Mas fala a total. sua opinião. O que você acha que melhorou, que mudou, que foi pra pior? Então, acho que as plataformas sociais, assim, elas vão evoluindo de acordo com o comportamento das outras redes também, né? E o LinkedIn, ele viu que ele estava perdendo ali um público por causa de vídeos rápidos e vídeos em outras plataformas e tentou fazer o barro acontecer. E assim, eles estão tentando realmente fazer o barro acontecer. Tanto que você vê vídeos com assim 2 milhões de impressões, mas com, sei lá, 100 curtidas, sabe? Uma coisa que não faz o menor sentido, porque as pessoas não estão gostando. As pessoas estão vendo e não estão querendo engajar. Mas eu acho que isso meio que fez o LinkedIn perder um pouco do core dele ali, sabe? Se perdeu no personagem, uma coisa meio assim. Mas eu Uhum. acho também que é um teste. Eu acho que se eles continuarem entendendo que realmente não faz sentido para audiência, eles vão começar aos poucos decair com isso. Igual aconteceu com já várias outras funcionalidades ali dentro do LinkedIn, tipo, artigo, teve uma época que estava super bombado, aí hoje em dia a gente já começou a cair na normalidade, que aí eu acho que é agora que a gente está realmente entendendo o propósito desse formato de conteúdo. Assim, o negócio é não cair também nessa armadilha de, pô, tem que fazer tudo o que eles estão propondo, sabe? É voltar naquele passo de entender o que faz sentido para você e para sua forma de produzir conteúdo. E o LinkedIn, ele sempre vai mudar, ele sempre vai tentar trazer o máximo de pessoa para a plataforma dele, igual qualquer outra rede social, porque é assim que eles ganham dinheiro, né, com gente ali dentro. Então, é, é assim, a gente entender mesmo o que tá fazendo sentido. Sabe o que eu achei estranho nessa mudança de vídeo? Tipo, quais vídeos vão parar na barra de vídeo, sabe? Tipo, vídeo de quem, assim? E porque quando você posta, pelo menos eu, assim, postando vídeo normal, porque eu sempre postei vídeo antes de ter esse negócio, porque eu fazia os cortes aqui do podcast e eu Uhum, colocava lá. O que mudou foi que antes eu colocava ele em formato horizontal, hoje eu coloco vertical pra ver se aparece, né, nesse treco. sim. Não aparece. E assim, a entrega do vídeo no feed ainda é muito baixa. Então, pô, se quiser impulsionar vídeos, a lógica não seria fazer a entrega do vídeo no feed primeiro ser maior? Eu fico meio reflexiva com isso. É assim, é muito seletivo, né? Tipo, parece que eles estão fazendo um teste só com quem tem selo de Top Voice, essas coisas, porque realmente você vê ali na seção de vídeos é um recorte muito específico da rede, né? Uhum, E tanto que você entra ali, você vai ver conteúdo de assunto que nem você nunca nem procurou ali, não faz o menor sentido pra você. É só realmente pelo hype do vídeo mesmo, sabe? uhum. E assim, para mim também ficou muito estranho, eu acho que não combina, mas é isso. Outra característica que eu achei muito estranha quando eu voltei pro LinkedIn é que só aparece post gringo no meu feed, de gente que eu nem sigo, assim.
E aí eu queria continuar vendo as pessoas que eu já tinha feito relações, assim, tipo, o seu perfil não aparece mais pra mim, por exemplo. O perfil de várias pessoas que eu já tinha uma certa relação, assim, que eu curtia ver, acompanhar, não aparecem mais pra mim, aparecem trilhões de posts gringos, assim, sabe. Eu: "Gente, tá perdendo o critério, me ajuda LinkedIn". Então, eu acho que assim, é muito de fase, sabe, o LinkedIn, tipo, e é uma rede de conexão, no final das contas, com quem você se Uhum. conecta, quem você curte, quem você conversa, quem você comenta lá e tudo mais, são as pessoas que vão começar a aparecer mais no seu feed. Se você fica um tempo fora, ele vai te mostrar o que ele acha que é a novidade do momento. Então, assim, eu tenho uma teoria, inclusive, que o LinkedIn ele prioriza criadores de pequeno porte exatamente para dar instigar essa vontade de você virar um criador para aquela plataforma e acabar trazendo uma audiência legal para eles também. Então, assim, passou um tempo que você deixou de engajar com as pessoas que você está engajando, ele vai te entregar uma galera que ele acha que está sendo promissora, independente de onde você estiver, do assunto que você estiver falando, porque a memória dele parece ser bem seletivazinha mesmo, Curta, bem sabe? Bem curta. curta, exatamente. Misericórdia. E você tá em outras redes, fazendo esse mesmo trabalho em outras redes, ou você continua só fiel ao LinkedIn ali? Bom, eu já tentei o Instagram, já tentei levar os meus conteúdos do LinkedIn para o Instagram, mas eu não consigo manter a consistência lá, é muito difícil para mim ficar entrando na rede. O perfil tá lá meio que abandonado, de vez em quando eu posto alguma coisa ou outra, mas o LinkedIn é o que me dá os resultados no final das contas, sabe? Lógico que talvez a Clara de 2025 tenha que repensar toda essa estratégia por conta da infoproduteira que, que nasce aqui, mas eu ainda não tenho nenhum plano de realmente investir o meu tempo na plataforma assim, não, sabe? O que você chama de resultado? Bom, então, por muito tempo, né, eu acabei me vendendo ali na rede e hoje eu tenho alguns pacotes aí da minha empresa que eu quero vender. Então, para mim, o resultado está sendo conexão, me conectar com pessoas que têm o perfil de compra para o meu produto, né, para o meu serviço, e realmente venda, né, no final das contas. Então, assim, é, todo mundo que já comprou o meu curso, mesmo que eu não tenha divulgado, veio do LinkedIn. A maior parte dos meus assinantes da News também vem todo mundo do LinkedIn. O Instagram meio que não. Acho que não tem muito fit ali o meu tipo de conteúdo, sabe? Ele é um pouquinho mais denso do que a galera ali do Instagram ou TikTok tá meio que disposta a consumir. Então, para mim é isso, assim, eu agora estou priorizando resultados, de dinheiro mesmo, isso que eu quero. Você podia falar um pouquinho mais sobre a Boldify? Falo. Bom, então, a Boldify ela nasceu aí de alguns desafios que eu comecei a entender ali no mundo principalmente do B2B, né, que hoje a Boldify ela trabalha com marcas B2B, sejam elas marcas corporativas ou pessoais. E eu comecei a entender que, assim, as pessoas, por um lado, a gente tem ali, principalmente no Instagram, um discurso muito forte de que branding é só design, e a gente tem do outro lado um discurso de que branding meio que não usa o design o suficiente, sabe? Então, comecei a entender que no B2B a galera não usa o design muito ao favor, a galera tem brand book, mas é uma coisa muito estática, não sabe como aplicar no dia a dia. E o branding, ele não é só aquela teoria que você tem no brand book, ele é a ação cotidiana, né? Uma ação mais recorrente. E muita gente não entende essa aplicação, né? E foi basicamente aí que eu encontrei o lugar da Boldify. Então, assim, hoje a gente trabalha com dois produtos muito fortes, que é a revitalização de marcas. Então, estou validando uma metodologia aí com alguns clientes de entendendo o ciclo do branding, que é o ciclo de observar, dar significado e distribuir, e sempre de manter esse ciclo vivo. E também a gente trabalha ali na parte só de distribuição, que é produção de conteúdo, que aí é o trabalho mais braçal mesmo. Então,
Tô ainda, aprovando essa metodologia, validando tudo certinho, vendo o que isso tá realmente trazendo como resultado na vida real ali das marcas, e vou começar a soltar isso cada vez mais quando eu tiver um pouco mais de embasamento para falar sobre. A Spotify tem quanto tempo? Bom, tem um mês. Depois que eu fiz todo o movimento de me desligar da empresa que eu estava, me desligar de São Paulo, teve todo um turbulhão ali de coisas que eu tive que fazer minha mudança, colocar minha cabeça no lugar. E aí eu falei, gente, é isso. O mundo corporativo tentou me, me agarrar outras vezes, mas eu falei, não, vou me manter fiel à minha decisão, é isso que eu quero. Eu acho que eu consigo fazer isso dar certo, eu preciso validar essa tentativa também. Então, me mantive ali no rumo, comecei a trabalhar, né, em cima desses gargalos de mercado que eu encontrei. E, assim, tem pouquíssimo tempo que eu comecei a prospectar, tem o quê? Uns, tipo, um mês, 2 meses. E já tenho tido bastante retorno positivo, assim, tem sido bem legal. E é um super desafio para mim, porque assim, como uma pessoa tímida, vender para mim era muito difícil. E foi, acho que a coisa que eu mais aprendi ali no LinkedIn foi como me vender sem necessariamente enfiar a goela abaixo das pessoas, sabe? Que eu acho que é isso que o branding faz no final das contas. Por isso que eu me conecto tanto, porque eu me vejo muito ali, sabe? De não conseguir levar essa coisa muito agressiva para frente e trabalhar o se doar, né, a partir dos conteúdos, para realmente trazer essa demanda de volta. Então, foi isso, assim. Você tem alguma empreendedora que te inspire? Nossa, várias. Eu gosto de me inspirar muito em mulheres, assim, eu acho que tem poucas mulheres que têm a visibilidade que merecem ter aí no mercado. E assim, acho que a gente levantar umas às outras é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas, assim, uma das pessoas mais me inspira é a própria Guta, né? Que também tem uma empresa aí com foco em branding, que também produz um conteúdo super assertivo, que agrega de verdade na vida das pessoas. Então, assim, acho que em questão de mercado brasileiro, assim, a Guta é uma super inspiração. A Ana Couto também, que eu acho que é uma, né, uma das maiores potências aí de branding que a gente tem. Então, eu tento seguir o caminho dessas mulheres, assim, que realmente usam a voz delas para trazer alguma diferença para o mercado e ainda solucionar um tanto de problema que a gente vive hoje dentro do branding, né? Em algum momento você tinha sonhado com São Paulo? Não, eu nunca sonhei com São Paulo. Eu sou de BH, eu amo BH. E eu hoje eu tô casada, né? Tem 8 anos já que a gente tá junto. E meu marido, que era namorado na época, ele estudava cinema e surgiu uma oportunidade dele mudar de faculdade e ir para SPM. Eu já tinha me formado, já estava ali trabalhando remoto, eu sempre trabalhei remoto com freela, agência e tudo mais. Então eu falei, pô, acho que eu vou, sabe? Vou aproveitar São Paulo, vou ver o que São Paulo tem para me oferecer também. E e aí aconteceu tudo, descobri que eu não preciso estar em São Paulo para fazer o networking que eu gostaria de fazer, que inclusive em BH também tem muita oportunidade de branding, de startup ali que ainda não enxerga muito isso como solução e que dá para atuar também, sabe, que não esteja tão saturado quanto São Paulo. Então, assim, São Paulo foi muitas lições, muitas experiências, mas eu acho que eu consigo trazer tudo que eu vivi ali, tudo que eu aprendi ali para outras realidades também, sabe? Perfeito. Só um momentinho, que eu preciso desligar o alarme. Eu não sei se tá vazando. Então, Não, não tá você não tá ouvindo nada? nada. Eu fiquei morrendo de medo que o redutor de ruído não abafasse. E aí, tipo, Nossa, o e alarme do abafou remédio. Ah, e eu super preocupada, só falando pouco pra não o alarme não vazar. Que coisa. Enfim, acontece. eh, deixa eu ver. Ah, tá.
E aí, caminhando para nossa parte final, a gente tem uma pergunta super tradicional aqui, que é: Dona Clara, o que que você teria dito para Clara de 18 anos, hoje, com todos os seus aprendizados, com toda a sua bagagem, que teria feito da vida dela muito mais simples? Só faz, sabe? Não fica esperando você ter todas as ferramentas necessárias na sua mão para começar a fazer. Acho que principalmente nós mulheres somos muito perfeccionistas, né, com o que a gente entrega, que a gente coloca em prática. Então, eu sempre esperava ter tudo que eu precisasse ter para realmente conseguir fazer aquilo ali. Então, assim, já tive uma marca de roupa, várias coisas aí. E assim, eu queria ter tudo perfeito antes de lançar, e aí isso me travava e me gerava frustração e me impedia de continuar seguindo e de realmente investir meu tempo em questões mais assertivas, assim. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica é não espera ter tudo perfeito, tenha a mentalidade de MVP mesmo, porque no final das contas é sobre teste, é sobre quem erra mais, aprende mais rápido. E eu acho que é isso, assim, se eu pudesse voltar, eu teria começado antes, sem ter tudo que eu tinha nas mãos, assim. E qual conselho você dá para quem está chegando hoje e quer começar no LinkedIn para, tipo, daqui a um ano começar a colher os frutos? Qual conselho você dá para essa pessoa? Não começa por começar. Lógico que você tem que ter mentalidade de teste, mas também não é aquela bagunça toda. Tem que ter uma coisa bem estruturada. Não adianta você começar a produzir conteúdo, falar de várias coisas ao mesmo tempo, que você não vai impactar ninguém diretamente. Então, assim, tá começando, precisa de um pontapé, faz um plano de comunicação, faz um planejamento de marca pessoal, de como você quer ser reconhecido e deixa isso de forma dinâmica, porque, né, ninguém veste uma máscara, mas tenha pelo menos o principal ali para começar, sabe? Não começa assim de qualquer jeito, ou testando várias coisas nada a ver. Testa o que for necessário, o que for mais assertivo ali para você naquele momento, sabe? E já começa com alguma coisinha bem estruturada, porque senão depois é muito mais difícil você olhar para trás e reorganizar. Eu tô de testemunha, é difícil mesmo, gente. Eu acordava de manhã e pensava: "Ai, o que é que eu quero escrever hoje?". Vou lá, entendeu? Escrevia o que dava na cabeça. Hoje em dia eu tô aí, tentando reposicionar aquela coisa, mas vamos lá. E qual material, você recomendaria para quem tá vivendo essa fase de: "Ah, eu quero me firmar no marketing pessoal"? E eu quero abrir um parêntese, porque a gente vê muita coisa hoje em dia. Muita coisa sobre esse assunto. Ai, arquétipo. Ai, que você precisa ser ou parecer uma girl boss. Ou você precisa ter não sei o que lá de imagem. Aí vai lá, faz umas fotos profissionais. Eu acho Aquela que tem de muito. terno, assim, No... que eu E pior que eu tenho uma foto dessa, que eu tirei no GLA, sacou? Tipo, e aí hoje em dia o que é que eu boto? Uma foto nada a ver, assim, com a paisagem atrás, que eu acho que parece mais comigo, sabe? sim, total. Eh, Tem muitas regras, muito conteúdo, muita gente falando muita coisa, e eu acho que isso às vezes confunde muito mais do que ajuda, porque tá chegando uma fase que tá ficando todo mundo igual, assim, todo mundo se comunica igual, todo mundo se veste igual, a fotografia de quase todo mundo é igual, assim. Então, qual conselho de conteúdo, assim, material, você recomenda para que as pessoas consigam aí decidir esses primeiros passos? Além do seu curso, obviamente. Bom, então, assim, lógico que existem alguns hacks que vão te ajudar, né, a construir as coisas talvez mais rápido e tal, porque a mente humana, ela é decifrável no final das contas, mas ser autêntico acho que sobressai por tudo isso. Então, assim, o que eu aconselharia mesmo é consumir o conteúdo do LinkedIn, sabe? Consumir quem realmente faz a diferença ali, quem realmente está falando. E você consegue discernir quando é uma receitinha de bolo e quando a pessoa realmente está te dando uma dica valiosa ali, sabe? Basicamente, tudo que eu aprendi sobre o LinkedIn foi lendo o LinkedIn, foi entendendo o LinkedIn, entendendo as pessoas que consomem o LinkedIn. E assim,
é isso, sabe, no final das contas você tem que entender o comportamento das pessoas e ele vai mudando, você tem que continuar, se adaptando e vendo o que que é relevante ali. No começo do ano eu comecei a colocar uma mentoria de marca pessoal aí pra frente. E assim, era muito mais uma era quase uma terapia, sabe, porque no final das contas a marca pessoal ela é muito mais sobre olhar pra dentro também, e entender como esse sua parte de dentro se comunica com a parte de fora, com a parte externa. Então, assim, um material incrível para você estudar é o seu próprio diário, vamos colocar assim, sabe, pô, sua terapia é falar de autoconhecimento mesmo, sabe? Do que você gosta e não o que que as pessoas querem que você goste. Então, assim, pra mim, acho que o maior dos estudos pra você entender uma marca pessoal que realmente vai se conectar com a galera e que vai fazer diferença é olhar pra dentro. Não tem nada melhor. Nossa, que bonito isso daí, cara. Lindo, né? É bonito mesmo, eu que cantonizando. Dá um corte muito bonito, inclusive, isso daqui. Muito obrigada. Nossa, arrasamos, hein? Boa, eu fiquei aqui pensando se eu tenho mais alguma pergunta. Acredito que não. Se eu fosse fazer, já ia ser consultoria, entende? Quase um "pelo amor de Deus, me ajuda". Mas também é hipocrisia, porque se eu dissesse: "Pelo amor de Deus, me ajuda", e aí eu não botasse em prática, eu ia ficar me sentindo muito mal, e a grande verdade é que eu não vou colocar em prática, porque botar esse podcast Sim, de pé já é difícil a caramba. total. Então, vou dizer, galera, muito obrigada por ter vindo até esse momento aqui. Quem não conhece a Clara ainda, eu espero que vá no LinkedIn, siga ela, vê ali o que ela faz. Quem já teve a oportunidade de conhecer o conteúdo, eu espero que você tenha conseguido ver um pouco mais da Clara aqui, conhecer um pouco mais sobre quem é a pessoa por trás dos conteúdos. Então, compartilhe esse episódio com quem você acha que vai curtir. Dessas estrelinhas, vocês já sabem como são, já é como é o padrão aqui. Se for no YouTube, deixa um comentário aí, faz um elogio, é muito bom receber elogio de vocês. E é isso. Sim. Tchau, tchau, muito obrigada. Boa, valeu, gente.